Olá, você acompanha agora o programa Diálogo Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o aborto. As mulheres devem ter o direito de interromper a gravidez? E essa prática deve deixar de ser crime no nosso país? Em que situações? Bom, para debater esse assunto, nós convidamos a socióloga Jolúzia Batista, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmea, e ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras. Nós convidamos também a professora do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, Lenise Garcia. Ela é presidente do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Bom, boa noite, muito obrigada pela presença das duas aqui com a gente. Antes de começar a entrevista, nós vamos ver uma matéria sobre a última decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao aborto e também a reação da Câmara dos Deputados. Em 9 de julho do ano passado, Tatiana Camilato, 31 anos, mãe de 3 filhos, decidiu pôr fim à 4ª gravidez. Desempregada e sozinha, saiu de casa no bairro Parada de Lucas, Rio de Janeiro, com R$ 650 na bolsa. Apenas uma sobrinha sabia da intenção dela de abortar. A irmã Daniele Camilato não esquece aquele dia. Aí ela deu um grito, né? Ela falou, mãe, a minha tia morreu. Aí quando ela deu aquele grito, eu tomei um susto. Aí eu olhei assim pra ela, aí ela falou. Ela falou, mãe, a minha tia saiu ontem pra fazer um aborto. A lei brasileira só permite o aborto em casos de estupro, risco de vida da mãe e fetos sem cérebro. Mas no dia 29 de novembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal abriu uma brecha jurídica, ao considerar que até o 3º mês de gravidez, a prática não é crime. O voto decisivo, seguido pela maioria, foi dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, a criminalização do aborto é incompatível com a autonomia, os direitos sexuais e reprodutivos da mulher e também com a integridade física e psíquica da gestante e com o princípio da igualdade. A decisão foi tomada no julgamento de médicos e funcionários de uma clínica clandestina do Rio de Janeiro. Mas o resultado provocou preocupações mais amplas. A notícia chegou como uma bomba na Câmara dos Deputados. Na mesma noite, parlamentares se revezaram na tribuna em ataques à Corte de Justiça, acusada inclusive de legislar, embora a decisão não mude a lei. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi além dos discursos. Criou uma comissão especial para analisar o caso. A expectativa agora é que se crie mais barreiras à interrupção voluntária da gravidez. Na realidade, nem o debate, nem as leis impedem que abortos continuem sendo praticados com alto risco de morte para as mães. As estatísticas apontam que, no mundo, o aborto clandestino tira a vida de 47 mil mulheres por ano. Tá certo? Agora, vale lembrar que esse posicionamento, que essa decisão do STF foi em relação a um caso específico, mas que abre precedentes. Eu vou começar, então, perguntando aqui para a professora como a sociedade deve enxergar esse posicionamento do STF e também a resposta da Câmara, quer dizer, como a sociedade pode ver isso, essa decisão, esse posicionamento de dois poderes? Sim, o último dado, 2014, morreram 41 mulheres no Brasil de aborto que possa ser relacionado ao aborto provocado, certo? Então, isso pode ir lá verificar, o site do SUS é claríssimo, 41 mulheres em 2014. Então, esse exagerar o número de mulheres que morrem, claramente é uma tática de querer colocar o aborto no Brasil, né? E que é utilizado por órgãos internacionais que também estão querendo colocar o aborto no Brasil. Bem, o STF, de fato, não é, né, o fórum para discutir. Eles estavam discutindo um caso muito concreto, né, um caso muito concreto que era um habeas corpus, e inclusive, ironicamente, em virtude desse habeas corpus ter sido concedido, morreu uma outra mulher, que foi a Jandira, né, que morreu exatamente na mão das pessoas que usufruíram desse habeas corpus. Então, me parece muito incoerente, né, que o STF, ao dizer que não quer deixar fora da lei, né, libere para que continuem fazendo abortos e para que matem mulheres, inclusive tentem esconder o cadáver, que foi o que eles fizeram, certo? Pessoas
que fazem o aborto clandestino. Tá certo. Professora, eu vou passar aqui para a Lenise. Agora, a questão é a seguinte, esses casos são os casos notificados e os casos não notificados. Jolúcia, vou agora vir aqui com ela, daqui a pouco a gente continua. É importante ter em vista justamente os casos não notificados, né? Também pelos dados do Ministério da Saúde, essa morte pelo abortamento clandestino e outras causas não identificadas é a quinta causa de mortalidade materna no Brasil, não é? Então, bastava uma mulher ou as 41 mulheres, como a professora Lenise citou, para que a gente pudesse abrir um debate coerente, consistente, para que o Estado brasileiro tome consciência dessa realidade. Eu queria falar sobre esses dados dessa última pesquisa nacional do aborto, agora de 2016, anunciada pela ANIS, uma pesquisa com dados científicos e uma amostragem, que no período passado já tinha demonstrado que as mulheres de pelo menos até 40 anos no Brasil já tinham feito pelo menos um aborto. A pesquisa agora coloca dados mais contundentes, porque que coloca mais ou menos cerca de 1.300 intervenções voluntárias por dia, da cada cerca de uma mulher por minuto procedendo a uma intervenção. É importante considerar que mesmo que o STF não seja o lugar da decisão, ele tem sido, nesse momento da nossa história democrática, realmente um lugar onde se possa fazer um debate um tanto mais progressista, com base em razões públicas, como é o que a gente diz, sem o peso e a conotação de paradigmas morais, que é o que está tomando conta do legislativo brasileiro. Tá certo, Jolúcia. Estou vendo aqui, então, que já existe um posicionamento nosso aqui sobre as estatísticas. As estatísticas estão diferenciadas. Não, Professora, que peso que as estatísticas devem ter no olhar da sociedade? Isso Certo. pesa? Bem, eu acho que pesa por um lado. Em primeiro lugar, é preciso ter a verdade, né? E na questão das mortes maternas, a Jolúcia concordou comigo, porque ela falou que o aborto é a quinta causa de morte materna, né? O total de mortes maternas não chega a 2.000 por ano, né? E a primeira causa de morte materna é a pressão alta, né? Que depende de um bom pré-natal, tá certo? Então, realmente, se o Brasil quer diminuir mortes maternas, ele tem que investir no pré-natal e não legalizar o aborto, né? Com relação ao STF, essa questão STF, Congresso, quer dizer, o Congresso Nacional é onde estão os nossos representantes. Ele representa a população brasileira. E por que o STF é contra o aborto? Porque a população brasileira é contra legalizar o aborto, né? A imensa maioria da população brasileira é contra legalizar o aborto. E nós estamos corretamente representados no parlamento em relação a isso. Tirar isso e levar para o STF me parece um viés que traz um prejuízo enorme à própria democracia. Tá certo, gente. Eu vou agora interromper um pouquinho esse raciocínio. A gente tem aqui, a gente selecionou algumas falas de mulheres nas ruas. Eu gostaria que a gente visse aqui agora, a nossa equipe foi às ruas para ouvir, então, o que as pessoas realmente pensam sobre o aborto. É pecado, né? Eu creio que sim, que é uma vida, né? Tá matando, destruindo uma vida. Só Deus pode tirar a vida, porque foi Ele que deu a vida, né? Eu sou a favor. Eu acho que todas as pessoas têm que ter a oportunidade de decidir se é melhor para ela ter, se ela tem condições, se ela vai ter auxílio para criar ou para gerir essa criança. Só no caso de má formação de feto, comprovado. Aí já tem um laudo, né, científico, já tem um laudo médico, alguma coisa que contesta que você vai colocar uma pessoa sem condição de vida. Então, somente nesse caso. Deus deu a vida, Deus tira a vida. E no momento da concepção já é uma pessoa assim. Agora, as questões sociais de após nascimento, aí é uma outra discussão. Agora, descriminalização do aborto, não. Querendo ou não é clichê, mas o aborto para o homem já está, né? Eu mesma sou meio abortada pelo meu pai, né? Então, acho que é uma escolha das mulheres. É questão de saúde pública, querendo ou não, opinião religiosa, opinião política não importa, porque o aborto já acontece. Então, descriminalizar é só deixar de penalizar mulheres que não deveriam ser vistas como criminosas. As opiniões, então, aí expressas. Jolúcia, entra na questão da autonomia da mulher, ela
pode ter, ela deve ter autonomia sobre o corpo, sobre a decisão que ela precisa tomar? Deve sim. Inclusive, foi muito feliz essa argumentação do ministro Barroso, porque ele reconheceu o direito sexual e reprodutivo como um direito fundamental, não é? O direito à autonomia, à decisão. Ainda conferiu a questão da desigualdade entre as mulheres, a questão da renda, de classe. É muito importante considerar isso, porque eu quero discordar aí da fala anterior da professora Lenise. Nós, infelizmente, temos um parlamento que ele não representa o coletivo, a conjunto da sociedade brasileira, dada ao nosso arranjo do sistema político. Nós temos uma análise de que esse é o parlamento mais conservador desde a ditadura militar, expresso por interesses de corporações e 3 bancadas, da bala, da Bíblia e do boi. Então, são interesses muito pautados por valores conservadores e agora reacionários. Não basta ser conservador, é também reacionário. Então, são propostas legislativas de retrocesso. Eu gostaria de destacar que tem algo muito grave acontecendo nessa concepção de legislativo que nós temos, e por isso o STF tem sido um sopro, digamos, de um debate democrático, laico, né? Mais fundamentado na defesa dos direitos humanos e na autonomia das pessoas, e sobretudo das mulheres. Porque, por exemplo, você pega uma fala, um discurso de um deputado conservador, identificado com uma linha política extremamente reacionária, né, que é o deputado Evandro Gussi, que é o relator, que é o presidente agora da Comissão Especial da PEC 58/2015, que a gente está chamando a PEC da Inquisição, quando ele afirma que não pode reconhecer direitos reprodutivos, porque como as mulheres brasileiras podem ter direitos reprodutivos? Como podemos planejar a vida de um outro ser? Aí eu acho uma extrema gravidade a fala de um parlamentar no nível federal que questiona, inclusive, a política de planejamento familiar. Ou seja, aí eu gostaria... Então, a gente pode entender que a cada prática sexual de uma mulher no Brasil, sem o uso de preservativo, sem as devidas informações, porque essa ofensiva conservadora também limita a informação adequada e segura sobre a sexualidade, a reprodução, o planejamento familiar. Então, nós vamos supor que a qualquer momento as mulheres vão ficar grávidas, porque não podem sequer planejar. Bom, professora. Bem, primeiro essa questão do parlamento, quer dizer, é claro que nós não temos o melhor parlamento do mundo, mas eu penso que é o ônus da democracia, né? Porque senão nós vamos ter um AI-5 do Supremo daqui a pouco, né? Calando a voz do parlamento, porque tudo se decide no Supremo, porque teoricamente ele é mais progressista, né? Eu penso que não é esse o modo, que se elejam então as pessoas adequadas e o assunto seja tratado no parlamento, né? Agora, com relação à autonomia da mulher, a experiência que a gente tem é muito diferente, né? Nós trabalhamos junto com grupos que ajudam mulheres que estão pensando em fazer o aborto, e quando é aberta para elas essa possibilidade, e quando elas têm apoio, a imensa maioria desiste de fazer o aborto. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, não está sendo uma escolha livre. Se fala muito da liberdade da mulher, da autonomia da mulher, mas o testemunho que muitas dão é que é o pai da criança que está forçando a fazer o aborto, ele que leva, ele que paga. Certo? Às vezes é um companheiro dela que não é o pai da criança. Né? Quer dizer, nós temos inúmeras situações reais, concretas, né? E que, na verdade, a pessoa está num ato ou forçado ou num ato de desespero, porque ela naquele momento não vê outra saída. E uma pessoa desesperada não é verdadeiramente autônoma nem livre. Né? Então, não é, ela está num dilema. Né? Ela está num dilema, ela não está com uma decisão clara, concreta, autônoma. Né? Ela é, muitas vezes, a segunda parte mais fraca aí nessa relação, porque a primeira parte mais fraca, evidentemente, é a criança, né, que está sendo abortada. Esse aqui tem 3 meses, né, exatamente a idade em que se questiona aí que poderia, né, porque ainda não estaria formado, está absolutamente formado, tem cérebro, sente dor, percebe gosto, já tem todas as características de um ser humano. Gente, planejamento reprodutivo, então, inclui ou não o aborto? Eu vi aqui que a Jolúzia já colocou essa questão do planejamento, a professora vem rebatendo aqui, mas então vamos entrar melhor nessa seara. Sim ou não? Como a gente tem que ver essa questão? Planejamento inclui ou não o aborto? Jolúzia.
Quando a gente defende a descriminalização do aborto, a legalização do aborto do Brasil, né, o movimento feminista, os especialistas, a gente defende que tem que ter uma política completa. E por isso, por exemplo, nós construímos o PAISME, né, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. É um programa bastante arrojado, completo, de olhar a mulher integralmente. Inclusive no seu poder de escolha e decisão, ou seja, de planejar a sua vida sexual e reprodutiva, com acesso aos métodos contraceptivos, com a informação adequada e, inclusive, com a possibilidade de que você possa interromper uma gestação desde que ela não se enquadre ou não esteja no momento adequado dentro de um projeto de vida. E aí eu também quero aqui citar que, sei lá, infelizmente, nos chegam lá na nossa organização, as mulheres batem na porta querendo saber endereços de clínica. Inclusive, as pessoas são muito desinformadas querendo saber se nós fazemos procedimentos. Então, a gente recebe e explica que a nossa luta é pela legislação, por políticas públicas. É uma luta que se dá na seara política. Nós não fazemos atendimento. Mas ao ouvir essas mulheres que chegam até nós, e aí eu quero discordar porque eu acho que realmente a realidade da vida de uma mulher ela é bastante ampla. E as mulheres de perfil de classe média, mulheres de periferia, elas têm um projeto de vida. Elas têm uma determinação, uma orientação, seja para 1 ou 2 anos, que em determinados momentos uma gestação indesejada, inesperada ou por falha de um método acontece. Essas mulheres chegam com profunda angústia, com sofrimento, com dor, com tristeza. Não é uma decisão fácil, mas eu quero dizer, é uma decisão pragmática. Bom, a professora trouxe aqui realmente um bonequinho aqui, né, representando realmente então até o feto com o 3º mês. Professora, então o feto, ele deve ou não ter os mesmos direitos que uma pessoa? Ele já sente, como você bem colocou, ele já sente, já tem essas reações. Ele deve ou não ter o direito que uma pessoa, que um indivíduo, qualquer indivíduo, o direito à vida? Sim, o direito à vida é cláusula pétrea da nossa Constituição e é o primeiro de todos os direitos, né? Se eu não tiver direito à vida, eu não posso exercer nenhum outro, né? Então, não se pode, né, colocar esse direito à vida em contraste com um direito reprodutivo que inclua o aborto, né? Porque, na verdade, quer dizer, o aborto colocado como direito, ele está distorcendo totalmente a intervenção que uma pessoa pode ter sobre outra, né? Ou seja, a mulher que está grávida, ela não tem mais a escolha de ser mãe ou não ser mãe, né? A escolha dela é ter um filho vivo e ter um filho morto, né? E isso, além de tirar a vida do seu filho, vai pesar para o resto da vida da mãe, né? Então, isso é outro ponto que eu penso que é preciso ressaltar, quer dizer, não se cancela um filho, não se deleta um filho, certo? O filho, ele existe, né? E muitas falam, olha, ele faria 10 anos, ele agora estaria com 17, ele estaria, né? Eu olho para os meus outros filhos, eu olho para as crianças que estão com a idade dele, e isso é claro que pesa no coração dessa mulher, né? Eu também costumo dizer, ela pode tirar o filho do útero, ela não tira nem da cabeça nem do coração. Bom, eu vou interromper um pouquinho aqui, já dou o direito de resposta a Jolúzia, mas antes eu vou chamar agora um intervalo, nós voltamos em instantes para continuar esse debate sobre o aborto. A conversa hoje aqui no Diálogo Brasil é sobre o aborto. Bom, Jolúzia, vou entrar já com você aqui nesse direito de resposta. Quer dizer, a pergunta que foi feita, o feto, ele deve ter o direito à vida? Olha, essa questão coloca realmente alguns parâmetros e a nossa defesa é que, na verdade, a gente precisa considerar o corpo da mulher, né, que está e naquela situação de gravidez indesejada ou não, a partir de uma violência. Então, é essa prerrogativa que deve valer. Veja bem, de quem já está viva e adulta e que tem que ter a possibilidade de decidir ou não. Porque também é importante dizer que quando nós defendemos a legalização do aborto, não estamos querendo dizer que o aborto é uma política compulsória ou quase obrigatória, mas o Estado brasileiro, tal qual aquela argumentação muito bem realizada do STF,
o Estado brasileiro deve prover as condições para que as mulheres possam decidir por sim ou por não, sem ter a possibilidade de ser criminalizadas, né? Sem sofrer o ônus, por exemplo, de uma decisão contrária a levar a termo a gravidez. Uma questão que é gravíssima nessa ideia agora do direito à vida desde a concepção é que, por exemplo, nessa comissão especial da PEC 58/2011, que a princípio parece ser uma PEC progressista, porque quer ampliar o direito à maternidade, a licença maternidade das mulheres com crianças que nasceram prematuras e tal. Mas tem uma questão, porque desde que você coloca o direito à vida desde a concepção, você também traz argumentos do famoso PL 478, de 2007, do chamado Estatuto do Nascituro, que institui a Bolsa Estupro, é essa que quer colocar o estuprador como na certidão, que vai abrir uma série de restrições para mulheres que possam estar grávidas e que vão ter que conviver com situações dramáticas, por exemplo, de ter que conviver com uma doença crônica e ter que fazer uma opção entre a vida dela e a do filho, e aí vai ficar restrito, porque toda a rede de saúde vai ficar nessa contenção dessa decisão que pode ser um crime. Ou seja, se uma mulher também, desde que uma lei dessa seja aprovada no Brasil, nós vamos viver uma situação como a Nicarágua, que criminalizou totalmente todas as possibilidades de aborto. Então, por exemplo, até mesmo uma mulher que tenha um aborto espontâneo até o 3º mês, que a gente sabe que isso é um fato corriqueiro na nossa vida reprodutiva, desde que ela chegue na unidade de saúde, aquele profissional entender que tem vestígios, ele pode interpretar que ela provocou. Então, a gente abre assim, um leque de possibilidades de criminalização, desde que a gente conceba esse direito dessa forma tão violenta, tão cruel, para uma mulher que é autônoma, para uma mulher que sabe o que é melhor para si, para uma mulher que tem um projeto, uma decisão. E é importante ver que, em todas as pesquisas, coloca que as mulheres que recorrem ao aborto são mulheres comuns, mulheres casadas, com pelo menos 2 filhos e que fizeram em consentimento com o marido. E outra coisa é ver a propensão da religiosidade. Então, a gente tem dito que as mulheres brasileiras, infelizmente, nesse momento atual, têm tomado essa decisão difícil e dolorosa entre o crime e o pecado, porque é isso que é o conjunto do imaginário social brasileiro, é essa moralidade que está mediando esse debate, né? Então, as mulheres estão sempre entre a possibilidade do crime e o peso do pecado. Tá certo. Bom, já se falou aqui sobre gravidez indesejada. Nós preparamos uma matéria sobre isso. Vamos ver agora, então, qual foi o resultado de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz sobre a gravidez indesejada aqui no país. Ter um filho não foi o desejo inicial desta menina, que engravidou aos 14 anos. Hoje, aos 16, ela aceita a maternidade, mas lembra que para chegar até aqui, o caminho não foi fácil. Eu pensava que, ia estragar minha vida, que ia parar minha vida. Estragar, não, porque, né, um filho é tudo na vida da mãe, mas que eu não ia poder sair, que eu não ia poder fazer praticamente nada, porque eu ia ter um filho. A gravidez indesejada é mais comum do que a gente pensa. De 24 mil mulheres entrevistadas em hospitais públicos de todo o país, nos anos de 2011 e 2012, mais da metade teve filhos, mesmo sem querer. A maior parte dessas mulheres são negras ou pardas, com pouca escolaridade e sem trabalho. Os dados são de um estudo da Fundação Oswaldo Cruz. O índice de adolescentes de 10 a 19 anos que tiveram a criança depois de uma gravidez indesejada é ainda maior, 66%. Na maior parte dos casos, a mãe cria a criança sem o pai. Para a ginecologista e obstetra, a doutora Albertina Duarte, que coordena grupos de apoio a mulheres grávidas, é importante cobrar a participação dos homens. É preciso que os homens passem a ter também uma discussão, porque ambos são pais, não tem esse filho é para toda a vida. A gravidez não desejada atinge mulheres de todas as idades. A vida da Ana se transformou depois que ela se descobriu grávida aos 35 anos. Assim, você fica meio perdido, o chão abre, por isso eu falo, e agora? Mudou toda a minha vida. Tanto que quando eu contei para o meu esposo, ele ficou até, vou parar a faculdade, vou parar
tem que trabalhar mais horas. Então, assim, tudo muda na vida. Não querer o filho, mas ter a criança, mesmo assim, tem consequências. A pesquisa mostra que é maior a proporção de recém-nascidos que nascem com baixo peso nesses casos. A rejeição das mães também é comum, como afirma a doutora Albertina. Ela conta que atende muitas mulheres que passam por isso. Desejar filhos é um ato de amor e de afeto, dela com ela, dela com o parceiro e dela com a vida. Ter filhos sem querer é fazer com que esses filhos possam estar sujeitos à rejeição, à violência, a maus tratos. Vamos comentar aqui então essa reportagem, professora. Não, eu penso que a reportagem mostra bastante, quer dizer, qual é o polo do problema em que realmente a gente precisa de políticas públicas, né? Que é na educação, né? Que é exatamente para que não aconteça, né? a gravidez indesejada. Né? Querer resolver um problema com outro problema, que é o aborto, né? Então, aí você não consegue solucionar a situação. Né? A nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Né? Então, a nossa Constituição, ela não autoriza essa diferença feita aqui pela Joluse entre a mulher adulta e o filho, que ainda está no comecinho da sua existência. Ela não autoriza isso, pelo contrário. Né? A nossa Constituição, na verdade, ela já garante o direito à vida. Né? Não está explicitado que é desde a concepção, mas no nosso Código Civil, por exemplo, já se fala dos direitos a partir da concepção. Né? Então, não é algo muito inovador. Né? O próprio Estatuto do Nascituro, ele reforça direitos que a nossa Constituição já dá e explicita algumas coisas, mas ele está absolutamente dentro daquilo que é a proposta, né, da própria legislação brasileira. Eu penso que as nossas meninas, né, e os nossos meninos, né, os nossos rapazes e os nossos homens, né, precisam realmente, né, ter uma educação que faça com que essas pessoas percebam a responsabilidade que é uma gravidez. Né, porque muitas vezes não se tem a percepção em relação a isso. E liberar o aborto só abre para mais irresponsabilidade, né? Em lugar, não, se não der certo aqui, se não der certo ali, a gente ainda tem essa última alternativa que é abortar essa criança, né? E como eu falava, isso é uma coisa que marca profundamente a mulher. Professora, só pegando um gancho aqui ainda no seu raciocínio antes de passar aqui para a Jolúzia, então, dentro do seu raciocínio, vê se é isso mesmo. Existem etapas para se chegar à gravidez indesejada. Se a pessoa tiver consciência disso, ela não chega à gravidez, é isso? Exatamente. Eu acho que é preciso que o trabalho educativo, que a mentalidade, que a cultura, né, do povo seja trabalhada no sentido exatamente de que se pense antes, que se façam as escolhas antes, né? Porque depois que já tem uma terceira pessoa envolvida, né, ela também tem o seu próprio direito. Tá certo. Jolúzia, então. Eu acho muito interessante ouvir essa reflexão e é muito importante considerar, né, a questão da gravidez indesejada e educação, porque, veja bem, hoje no Brasil, e isso agora está cada vez mais difícil no horizonte de médio e longo prazo, por conta de forças de movimento de extrema-direita, ultraconservadores e reacionários, que inventaram, inclusive, uma tal de ideologia de gênero, que incide diretamente sobre o cerceamento à educação sexual nas escolas, ao enfrentamento à educação sexista entre homens e mulheres. Aí eu pergunto, existe toda uma movimentação contrária, por exemplo, ao acesso à informação, a discutir sexualidade desde a infância. Olha, a gravidez na adolescência acontece já desde os 10 anos de idade, 11. Hoje é uma outra sociedade que nós temos. Então, com essa juventude, essa adolescência cada vez mais com informações, com outro parâmetro de sociabilidade. E aí nós temos um problema grave, que é a gravidez na adolescência, gravidez indesejada. Nós sabemos que a questão central é o acesso à informação, educação sexual nas escolas, mas nós temos também, na contramão dessa necessidade, dessa extrema urgência, movimentos contrários a que essas informações sejam dadas. Então, é um paradoxo, na verdade, é um desafio para a sociedade brasileira, e eu quero aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, para que reflitam sobre isso, sobre a incoerência
dessas argumentações. Como é que nós vamos enfrentar um problema como esse se não discutirmos nas escolas a questão da responsabilidade dos homens, inclusive, em relação à sua saúde sexual? Tá certo. Bom, vamos ver aqui agora mais intervenções aqui de mulheres, mais falas de mulheres nas ruas. Vamos ver lá como é que esse assunto mexe, então, com as convicções que são muito fortes. Aí vamos ver aí algumas opiniões. Vamos ver esse VT que a gente preparou. Eu não sou a favor da retirada de uma vida. Eu acredito que o governo pode criar meios para caminhar essa vida que não é desejada. Porque eu acho que a mulher ela tem direito sobre o próprio corpo e ela devia fazer a decisão sem riscos. São tantas doenças aí sexualmente transmissíveis que não cabe mais hoje transar sem camisinha, né? Além do advento da AIDS que mata aí absurdamente, né? A gente só perde para o câncer. Então eu acho que é completamente inadmissível hoje se transar sem camisinha. Então se você engravidou é porque quis, não é por falta de nada, né? Qualquer posto tem camisinha, em qualquer lugar você encontra camisinha. Ou seja, já não é mais um assunto cheio de tabus. Então eu sou contra o aborto. Você foi um feto, eu fui um feto. Já pensou, eu tivesse me abortado? Eu não estava aqui, é uma vida. Eu só apoio em caso de estupro. Eu acho que existem muitos tipos de prevenções e só tem filho quem quer mesmo, né? Olha, eu apoio, porque eu acho que é melhor garantir que essas pessoas não morram em hospitais clandestinos e dar a oportunidade de elas poderem abortar com segurança. Talvez muitas pessoas fazem sexo muitos aí por aí à toa, né? E engravidam sem estar preparado. E aí pensam, em primeiro lugar, fazer o aborto, mas não é a primeira opção que a gente tem que ver. O Brasil é um país que, vive uma situação que tem muita pobreza, então muitas mulheres não se encontram numa condição nem física nem psicologicamente correta para ter capacidade de criar uma criança, nem condições financeiras para dar o que ela precisa, uma educação muito boa, roupa, alimentação adequada. E se elas realmente não se sentem capacitadas, eu acho que é um direito delas. Tá certo, professora. Bom, eu chamei mulheres aí, mas também tiveram homens, né? Professora, então, eu vi ali algumas intervenções de um rapaz especial que trouxe aquilo que você levantou. Realmente, tem algumas... só engravida quem quer. Mas eu te pergunto, uma gravidez indesejada não pode levar, então, a um aborto clandestino? Veja bem, é claro que o aborto clandestino, ele vem, né, de uma gravidez indesejada, pelo menos por alguém, né? Eu volto a ressaltar que em muitos casos não é uma escolha da própria mulher, né? Então, mas algumas vezes será. Mas eu penso que também aí é preciso haver, né, esse esclarecimento, é preciso haver apoio. Eu penso que o próprio teste de gravidez, a mulher devia ser muito mais amparada no momento em que ela recebe o resultado desse teste, porque nós temos no nosso movimento muitas entidades que lidam com essas mulheres que estão pensando em fazer um aborto, né? E pessoas, inclusive, eu acho importante colocar isso, de todas as religiões e sem religião nenhuma, pessoas de todas as linhas políticas. Então, acho que a gente não pode cair nesse discurso que me parece preconceituoso de falar que isso é uma questão de direita ou de esquerda, que isso é uma questão de reacionário e conservador. Eu acho que esse é um debate que transcende muito essas divisões que acontecem na nossa sociedade, infelizmente, né? Mas nós temos essas pessoas que atuam como voluntários junto a mulheres que estão pensando em fazer o aborto e que salvam muitas vidas, né? Muitas crianças não são abortadas em função desse apoio, né, recebido pela mulher. Então, dizer, olha, né, a escolha é entre fazer o aborto legal ou fazer o aborto clandestino não é verdade. A escolha é entre fazer e não fazer o aborto, né? E na verdade, o direito, né, sempre seria por não se fazer o aborto, exatamente porque a criança também tem o seu próprio direito. Então, a desculpa de que vai para o clandestino, né? E, aliás, por que o clandestino ele está aí tão presente, né? Também é uma questão de impunidade, né? Também é uma questão, dizer, porque existe a lei, a grávida descobre onde que está a clínica e a polícia não descobre, né? Então, o aborto clandestino, ele acontece muito, infelizmente, pela impunidade, pela corrupção, né? Porque muitas vezes a própria polícia está envolvida ali nessa corrupção, né? E tudo isso vai contra
a própria mulher grávida, né? Ela não merece, né? As nossas gestantes não merecem esse tipo de tratamento. Elas merecem o acolhimento e que possam ter seus filhos. E a maior parte delas opta por isso quando tem essa possibilidade. Tá certo. Jolúzia, o que você acha? Concorda, não concorda? E também relembrando aí, enfatizando que a criminalização realmente é em cima da mulher, né, gente? O homem quase sempre está fora disso. Sempre está fora disso, né? Eu quero discordar dessa prerrogativa de que só engravida quem quer, porque a gente sabe que os métodos falham, a camisinha não é garantida 100%. Existem realmente situações de mulheres que não quiseram engravidar, que ficaram grávidas por condições de não conseguir assimilar, por exemplo, um anticoncepcional. A gente tem inúmeros casos sobre isso. Então, o que a gente deve aqui, o que eu quero enfatizar é realmente o aspecto da criminalização e dizer a mesma coisa que eu disse no início. Bastava uma mulher que decida pela interrupção, ela deve ter o direito, como cidadã brasileira, de que o Estado acolha ela na sua decisão. Por exemplo, e por que o clandestino acontece e existe? Porque existe uma demanda. O mercado clandestino para o aborto, a interrupção voluntária, existe porque existe uma demanda. Se a gente pegar, por exemplo, esses dados de que 800 procedimentos por ano no SUS são por questões de abortamento voluntário, interrupção voluntária, é um dado, né? Quinta causa de mortalidade materna é um dado. 1.300 abortos dias são dados, são decisões. Acho importante considerar que... E assim, também quero colocar que não é um debate entre direita e esquerda, mas é sim um debate sobre posturas conservadoras e antidireitos e posturas progressistas, que, além de tudo, defendem o direito à autonomia, direitos sexuais e reprodutivos e que as decisões a respeito da legislação brasileira sejam tomadas sem a prerrogativa de valores morais e religiosos, porque, veja bem, é reconhecido internacionalmente que o nosso legislativo hoje, o Parlamento Federal Brasileiro, ele é tomado por forças dessa orientação. Isso não é segredo. As bancadas evangélicas, católicas, Frente em Defesa da Vida, elas estão colocadas nessa situação. E elas estão lá com um projeto, um interesse. Então, isso não é mais nenhuma surpresa, é dado, é reconhecido, é análise política. Então, realmente é um debate entre conservadores e progressistas. E nós estamos aqui tentando fazer argumentações para que possa acolher a decisão do cidadão brasileiro. E não sobre isso que eu gosto de frisar, tem uma nomenclatura na ciência política que é a ditadura da maioria. Porque desde que o IBGE conseguiu, que viu que, né, agora temos uma população de católicos e evangélicos no Brasil bem preponderante, então o que a gente mais ouve nos corredores do Congresso Nacional é que essa população é legítima para pautar legislação e política pública no Brasil. Mas isso é uma ditadura da maioria, porque a minoria que não se encontra enquadrada na prerrogativa de que dogmas religiosos vão determinar a sua vida, tem o direito de ter políticas universais laicas, sem essa orientação. Jolúzia, eu vou pedir desculpa aqui, mas vamos interromper, vamos seguindo já aqui para mais um outro bloco e daqui a pouquinho a gente volta, inclusive, com mais um tema polêmico, que Zika e aborto, Zika vírus e aborto, tá certo? Tá bem. Bom, vamos lá, falando mais sobre aborto, não saia daí, a gente volta já já. E a gente continua o debate sobre o aborto aqui no Brasil. Professora, eu só queria te dar aqui um direito de resposta. No bloco anterior, eu falei sobre a criminalização que hoje atinge apenas a mulher e não o homem. Por gentileza. Não, a criminalização atinge todo mundo, e principalmente as próprias clínicas, né? Tanto que esse habeas corpus que foi discutido aqui foi dado a quem? Foi dado a donos de clínicas de aborto, que com isso ganham, né? E que certamente podem ser condenados a muitos anos de prisão porque fizeram muitos abortos, né? Diferentemente do caso da mulher, em geral, um aborto, 1 a 3 anos, isso pode ser comutado e geralmente é comutado por prestar serviços à comunidade ou coisas desse tipo, né? Então, agora,
criminalizar, é claro que é necessário, mas não é suficiente. Só que é toda uma outra conversa, que a gente não tem tempo. Bom, tá certo. Agora, o debate aí sobre o aborto promete esquentar na Câmara dos Deputados. Inclusive, foi criada ali uma comissão especial para analisar a questão do aborto. Vamos ouvir agora a opinião do deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. Através da decisão do ministro Barroso, em que deu uma decisão de legalizar um habeas corpus para um médico que fazia aborto antes dos 3 meses, né, de gestação. Quer dizer, o que levou a casa toda a ficar um pouco, achar estranho essa posição. E já que há algum tipo de lacuna para ser preenchida com alguma legislação, que nós façamos isso. Porque tenho certeza que esse é um tema que mexe com toda a sociedade. Né? Mexe com a sociedade religiosa, com a área religiosa, com a área científica, com a área de proteção aos direitos da mulher. Né? Tem muitas áreas de muitas tendências. Nós precisamos ouvir a todas, né? Mas a minha posição é que a gente possa debater o aborto de maneira científica, né? E decidir quando é que é a vida ou quando não é a vida. Eu não posso decidir se é 2 meses, se é 3 meses. Eu acho que não cabe a nós cada um dar a nossa posição. Nós temos que saber quando começa a vida. Na hora que começa a vida, a partir daí, para mim, é aborto. Bom, nós ouvimos também o deputado federal Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Tem que separar os assuntos, separar os temas, inclusive para a qualidade do bom debate. Nós vamos estar lá para dizer que não adianta querer misturar isso. Há uma obsessão de uma certa bancada fundamentalista aqui, que se diz da vida e que, na verdade, cria conflito o tempo todo, inclusive com uma decisão do Supremo que não fez senão confirmar o que o Código Penal já determina. Na verdade, você criminalizar alguém que, por fundadas razões, se veja na obrigação dolorosíssima de interromper uma gravidez, é caminhar no sentido errado. Aliás, negando até aquilo que o Papa Francisco, ninguém menos que ele, chama de misericórdia, de compreensão das situações humanas. E olha, esse assunto, em que tantos homens se arvoram a ditar regras, devia ser um assunto cuja palavra principal fosse das mulheres. Tá certo. O assunto agora que a gente está vendo, o assunto em foco aí hoje na sociedade é a questão do vírus da Zika, né? E também a questão do aborto. Então, se é permitido fazer o aborto em casos de Zika, sim ou não? Existem indícios, então, de que a Zika pode estar associada à microcefalia, por enquanto são indícios. Então, Julúzia, eu começo perguntando para você, realmente se faz necessário ter essa concepção de aborto em caso de Zika? Aqui também entra essa questão da autonomia das mulheres, do poder de decisão. Diz como o deputado Chico Alencar também colocou sobre essa situação de dor e sofrimento. A questão da Zika vírus, na verdade, da síndrome congênita do Zika vírus, que a microcefalia é uma das expressões dela mais complexa, ela colocou para as mulheres, sobretudo no Nordeste brasileiro, uma situação que é isso que a antropóloga Débora Diniz tem dito de tortura psicológica, né, de sofrimento psíquico, que é a certeza, assumir a dor e a responsabilidade de um ônus que não é dela, ou seja, foi uma irresponsabilidade do Estado brasileiro, e é isso que a expansão dessa epidemia por falta de não ter tomado as medidas, por exemplo, com relação ao saneamento básico. A questão dessa epidemia do Zika vírus, como a questão da chikungunya, que é extremamente danosa também para a vida das mulheres. A chikungunya é uma questão grave para as mulheres em idade produtiva, que trabalham, estudam. Mas esse conjunto de doenças que toma conta de algumas capitais e periferias no Brasil, ela tem a ver com uma irresponsabilidade do Estado, que não proveu dos recursos para superar esse problema grave que é a presença da dengue no Brasil, há pelo menos 20 anos. Então, o que acontece com essas mulheres que estão reivindicando essa possibilidade é, na verdade, uma expressão de revolta mesmo e de muito sofrimento. Agora, é muito importante colocar e de sofrimento com a incerteza, porque a síndrome, ela se desenvolve durante a gestação a qualquer momento. Qual é a prerrogativa? É que as mulheres possam ter o direito de interromper a gravidez
a partir da informação de que estão infectadas e não da informação de que o feto já está com problemas, com microcefalia. Não se trata disso. Se trata de o entendimento de que, uma vez detectada, eu estou infectada, então estou grávida, estou no início, como é que é isso? Eu posso lá interromper a minha gestação, posso reivindicar esse direito. Eu também tenho o direito de ter as informações a respeito da minha saúde sexual e reprodutiva adequadas para conviver com isso e enfrentar essa questão, porque o que tem acontecido também, por exemplo, no Nordeste brasileiro em relação à saúde, é que as mulheres já grávidas estão recebendo as informações pela metade, por exemplo, quando a gente já sabe também que o vírus do Zika se passa pela questão do ato sexual. Então, aí voltamos para aquela questão, por força desse pensamento conservador que está aqui no nosso imaginário social, nesse momento brasileiro, os profissionais de saúde tomam o corpo daquela mulher somente como ela, a mulher mãe. E esquece que aquela mulher, mesmo grávida, continua com a sua relação afetiva sexual com seu companheiro, com seu namorado. Então, não dá informação adequada, por exemplo, de que aquela mulher grávida continua fazendo sexo, então ela precisa usar um preservativo. Sim. Então, Agora, acho que isso é um debate importante. Com certeza. Eu vou ainda aqui na Jolúzia, já vou aqui para ti, tá? Mas eu queria continuar. A sociedade está disposta realmente a pagar por esse alargamento de hipóteses em possíveis comprometimentos, casos de comprometimento neurológico, que é o caso aí vamos pegar a microcefalia. A gente realmente está disposto a falar, ok, então vale um aborto mesmo com esse tanto de hipóteses que a gente está colocando aí? Eu vou dizer que a sociedade já está debatendo isso. E a sociedade são as mulheres que estão diretamente nessas regiões, nessas localidades. As notícias das organizações de mulheres que têm acompanhado esse problema já colocam isso. Então, a sociedade já está nesse debate. As mulheres diretamente envolvidas, passando por esse problema, já estão nesse debate da possibilidade de alargamento, de como conviver com as crianças nascidas, diante, inclusive, de um processo agora de diminuição de políticas sociais e de saúde por 20 anos no Estado brasileiro. Então, com o risco, inclusive, do benefício de prestação continuada por uma criança com necessidades extremas e complexas de atendimento, de acompanhamento. Então, a sociedade, as mulheres no Nordeste brasileiro em áreas endêmicas, já estão com esse debate, já está colocada a situação. Tá certo. Então, professora, em caso de Zika vírus, qual que é a sua posição a respeito? Vale ou não o aborto? Vale mais informação? Bem, eu penso que há duas questões gravíssimas aí que precisam ser colocadas, né? A primeira é que a Zika não significa necessariamente que vai haver uma síndrome congênita, pelo contrário, né? Menos de 10% dos casos, talvez até só 1% dos casos, pelo menos esse é o dado mais consistente que nós temos, obtido lá na Polinésia Francesa, em que 66% da população teve Zika, né? Então foi possível fazer um estudo populacional e só 1% das crianças é que teve a síndrome congênita. Então acho que isso as mulheres precisam saber dessa informação que não está sendo devidamente colocada, né? E depois me preocupa muito que se justifique um aborto pelo fato de que a criança pode ter uma deficiência, né? Isso me parece totalmente contrário à política para as pessoas com deficiência, ao reconhecimento do valor dessas pessoas. Nós acabamos de passar aqui por umas Paralimpíadas maravilhosas, em que nós vimos o potencial, em que nós vimos o quanto a pessoa com deficiência pode contribuir para a sua família, pode contribuir para a sociedade. Então, que a vinda de uma pessoa com deficiência seja chamada de um ônus para aquela mulher, eu não posso concordar com isso, né? Então, eu penso que essas crianças com microcefalia, a gente tem também vídeos mostrando testemunhos de mães, inclusive de mães que pensaram em fazer o aborto, né? E uma dessas mães, ela falou uma frase que me tocou muito, porque depois ela decide, né? Tem o filho, o Samuel, e ela fala, olha, metade de mim queria, outra metade não queria, né? E para mim isso expressa muito esse dilema em que as pessoas ficam, né? Então, não se pode tomar como uma decisão livre, colocada. E depois, quer dizer, essa questão de por que vai ser difícil atender depois, né? Então, vamos aqui, para o governo seria facílimo, né? Mas seria uma prática eugênica. Né? O governo fala, não, eu não vou estar com condições no SUS de dar atendimento para essa criança, então vamos matar antes que ela nasça.
né? E eu penso que isso não pode ser uma política governamental de modo algum, né? Isso é tentar fugir totalmente da responsabilidade, né, da própria sociedade de ajudar também, né, a que essas crianças tenham a vida digna que elas merecem. Tá certo. Bom, pesquisadores da Universidade do Texas publicaram um estudo que revela um aumento na demanda por abortos seguros em países aqui da América Latina que emitiram alertas de saúde. Realmente é um assunto da moda? As mulheres estão desesperadas, estão com medo de enfrentar esse assunto? Jolúzia. Eu vou dizer que não é um assunto da moda, na verdade é um assunto demandado pela dinâmica social, da vida real como ela é. E eu acho que esses dados já bastariam para balizar as decisões de quem tem, digamos, a legitimidade em decidir pelo destino da vida dessas mulheres. Se existe uma demanda social, existe um problema dado, existe uma evocação por uma legislação mais permissiva para a prática do aborto legal, isso deve ser realmente considerado, porque não podemos ser nós, cada uma em suas compreensões e baseados nas nossas acepções ideológicas, digamos assim, a pautar a vida dessas pessoas. Existe uma realidade social, existe, por exemplo, você mesmo disse, a questão de um alerta de saúde, as pessoas se movem, as pessoas tomam decisões. Isso faz parte da dinâmica da vida social. Então, isso já é um dado de alta relevância para o legislativo brasileiro. Vamos aqui para a professora, então, professora. Sim. Bem, a Zika, sem dúvida, é um problema, como todas as outras doenças transmitidas. Eu penso que se teria que aproveitar essa preocupação da sociedade para atacar o ponto que é fundamental, que é o combate ao mosquito, que até hoje não se conseguiu realmente ter uma política pública efetiva e que as pessoas se comprometam, que a gente perceba como sociedade, não somente o governo tem o seu papel, mas nós como sociedade temos essa responsabilidade, né, de trabalhar, porque pode estar lá na nossa casa, né? E, ao contrário, se gera um certo pânico, né, nas mulheres, até com frases como a gente ouviu no começo do ano, falando para as mulheres não engravidarem, o que me parece de uma irresponsabilidade muito grande, né? E porque, de fato, até estatisticamente não se justifica, né? Eu coloco um pouco esse exemplo de como se pode gerar um pânico social, né? A gente teve o tristíssimo acidente aí com o avião da Chapecoense, né? E de repente as pessoas ficam com medo de andar de avião, né? E a gente sabe que o carro é muito mais perigoso, o carro com álcool muito mais perigoso ainda, né? Então, no entanto, são coisas que as pessoas continuam... Bom, o carro temos que fazer mesmo, né? Tá certo. Mas o carro com álcool a gente poderia deixar, né? Então, por quê? Né? São coisas que é o modo de raciocinar da pessoa humana que eu acho que nós precisamos culturalmente ajudar a ir pelos melhores caminhos e não por tapa-buracos que causam mais problemas. Tá certo. Bom, a gente está chegando ao fim do programa já, mas temos aqui algum tempinho ainda. Eu gostaria de colocar mais um tema para reflexão. É a questão do aborto medicinal online. Existem aí sites especializados onde as mulheres podem pegar um navio, um barco e sair das águas nacionais, sair daqui do Brasil e quando chegar em águas internacionais tomar um remédio abortivo. Eu gostaria de saber a opinião aqui de vocês duas. Jolúzia, eu vou começar com você. Isso é uma prática, é uma possibilidade para que esse direito das mulheres de decisão e realização da sua autonomia se realize, não é? Eu acho que, na verdade, isso serve para nos dizer que a gente precisa dialogar sobre a questão da descriminalização do aborto no Brasil de uma forma coerente e tranquila, olhando para a realidade como ela é de fato, né? Em que milhares de brasileiras, por exemplo, no ano passado, na chamada Primavera Feminista, se rebelaram contra a provável aprovação do PL 5069, que retrocede completamente ao atendimento às vítimas de violência sexual, e isso traz implicações diretas à questão do aborto legal por estupro, como é o caso também dessa PEC da Inquisição, então, que é a 58/2011. Então, assim, são possibilidades que aí, inclusive, mulheres com alto nível de informação, com dinheiro, podem acessar. Tá porque a questão também colocada pelo STF, que foi brilhante e muito pertinente, é a desigualdade entre as mulheres. E as mulheres pobres? O que acontece com elas? Caem todas na rede clandestinas, sujeita
a morte, além da criminalização. Então, a questão da interrupção voluntária da gravidez é um dado cotidiano, pragmático, que as mulheres decidem. E aí eu volto a dizer, infelizmente, entre o crime e o pecado, mediada por profunda dor e sofrimento. Acho que a gente precisa dialogar muito assertivamente sobre essa questão. Mais um ponto de reflexão, né, professora? Sim, o que me preocupa muito nesse ponto é a ingerência na soberania nacional, né? Porque tanto com esses navios que chegam próximos às águas de um país, mas ainda em águas internacionais, mas para querer, né, facilitar ali o aborto que vai contra as leis daquele país, aliás, em mais de uma vez eles já foram expulsos pelos países que estavam sendo afetados pela proximidade desses navios, como também o muito dinheiro internacional de clínicas abortistas, né, que tem aí o seu ganha-pão, vamos dizer assim, né, e que querem interferir, né, na legislação brasileira. Agora mesmo, nesse processo por Zika no Supremo Tribunal Federal, pediu como amicus curiae, pediu para participar do debate uma associação latino-americana que recebe dinheiro dessas fundações internacionais que querem aprovar o aborto no Brasil, né? Isso é outra questão que daria um enorme debate, tem a ver com controle de natalidade, né? Que querem diminuir a natalidade nos países menos desenvolvidos, certo? Tem a ver exatamente com esse lobby das clínicas que querem ganhar dinheiro fazendo aborto. Acho que nós não podemos nos submeter a isso. Tá certo, então, muito obrigada aqui pela presença das duas. Foram realmente informações bem esclarecedoras, importantes para a gente levantar aqui esse debate e fazer com que as pessoas realmente pensem a respeito. Muito obrigada às duas. Bom, a nossa conversa chegou ao fim e eu agradeço a presença da Jolúzia Batista, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmea, e ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras, e também a presença da professora do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, Lenise Garcia, do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Bom, se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!